Então, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, aqui à primeira atividade do projeto 7, projeto de psicolinguística da Alfal. Então, nós fizemos esse projeto, o Márcio Leitão, que está com problemas hoje de internet, acredito que ele deva entrar em algum momento, mas a ideia foi a de que a UFAL a gente não estava tendo uma boa experiência, embora seja um congresso antigo, tradicional, né, grande, e realiza-se um ano na... trienal, né, mas ele alterna entre a Europa e a América Latina. Né? Tinha ido uma vez no México, mas a de Alcalá de Henares, até que a Letícia chegou, a Letícia falou para mim e eu falei para a Letícia. Ela me disse assim, puxa, a gente vem de tão longe, a gente... Então, e outros projetos são muito produtivos e aí, realmente, a gente achou que era muito importante criar um projeto de psicolinguística. A psicolinguística tem feito cada vez mais massa crítica, impactando várias outras áreas da linguística, né? Então, merecia, então, a ideia era essa. Agora, a gente também não queria apenas duplicar o GT de psicolinguística, que é um fórum também fabuloso, que vem crescendo e vem impactando há vários anos. Então, a gente buscou essa conversa com os colegas de universidades da América Latina. E acho que a gente deu um primeiro passo nesse sentido. Amanhã mesmo a Érica tem uma mesa redonda com colegas da Argentina, do Chile, e quase todas as sessões haverá pessoas, e a gente quer estreitar esse diálogo, né? A gente fala muito com a Europa, com os Estados Unidos, mas precisamos falar mais entre nós na América Latina também. Né? Essa foi a ideia. Eu acho que estamos com um bom número de apresentações durante toda a semana, né? Sempre começando às 9 horas na sessão da manhã e à tarde às 14 horas, até sexta-feira. Né? O programa foi enviado para todos e as sessões serão gravadas, já estão sendo gravadas e ficarão depois na página da Alfal. Como sabem também, a Alfal vai editar e-books. Então, todos os que estão participando da mesa da conferência, o Luiz está sempre convidadíssimo, poderá enviar, já está sendo divulgado prazos e formatos, tudo isso, né, para os trabalhos que forem apresentados aqui. É um prazer para nós aqui receber o professor Luiz Amaral, que é o nosso conferencista do Projeto 7, né? O professor Luiz Amaral talvez nem precise muito de apresentação, mas, de qualquer maneira, ele foi um professor que se estudou na UERJ, fez letras, depois ele foi para a PUC do Rio, fez seu mestrado lá, e foi para a Universidade do Estado de Ohio, né? Ohio State, onde fez o doutorado, e ele é professor já há vários anos, está se tornando professor titular, muito em breve, esse ano, né, na Universidade de Massachusetts, em Amherst. E ele trabalha na área de aquisição de segunda língua, bilinguismo, né, educação linguística, e ele tem tido um foco muito grande atualmente em línguas minoritárias, né, línguas indígenas do Brasil e do México. E temos tido vários projetos, várias parcerias ao longo dos anos, né? Coeditamos o livro Recursion Across Domains, onde tem mais de uma dezena de línguas indígenas, mostrando diferentes metodologias de estudo dessas línguas, com o tema da recursividade, e vários outros projetos. O Luiz, nós organizamos um projeto relacionado à revitalização de línguas, que é o Viva a Língua Viva, que foi recebido pela Abralim, vai ser agora um evento regular da Abralim. O Luiz escreveu um texto muito importante, foi publicado nos cadernos da Abralim, sobre mapeando as tipologias, os diferentes métodos possíveis de se utilizarem nesse empreendimento tão necessário das línguas em perigo, né? Que estão aí em luta pela sua retomada, pela sua revitalização. Então, todas essas questões. E a conversa que o Luiz vai ter conosco hoje
tem a ver com essas interfaces entre a psicolinguística experimental, educacional e a linguística aplicada, né? Campos que a gente precisa cada vez mais congregar. Então, é com grande prazer que eu apresento aqui para você, que eu sou Luiz Amaral. Então, Luiz, já está liberado para você projetar o seu PowerPoint. É um prazer. Obrigado. Gostaria de agradecer ao convite, né, do Marcos e do Márcio. É uma iniciativa muito importante, eu acho, ter esse projeto na UFAL, né? Então, é uma honra dar aqui o pontapé inicial desse projeto. E eu já vou passar, o Márcio e o Marcos me fizeram 2 pedidos para a minha apresentação. Então, um deles era justamente na tentativa de congregar. Só pedir para as pessoas desligarem o microfone, né? O pessoal, isso, fica. Obrigado. Depois, na hora das perguntas, a gente... Então, foram 2 pedidos. Um pedido foi o de fazer a apresentação em espanhol. Eu sou professor de linguística hispânica aqui na Universidade de Massachusetts, né? Então, eu trabalho com espanhol também, oriento teses em espanhol. E o outro pedido foi de tentar fazer essa ponte, né, com os trabalhos em psicolinguística. Então, vamos ver o que eu consegui fazer aqui, que é uma palestra um pouco mais conceitual para dar o pontapé, mas eu acho que o objetivo é fazer, ao longo da semana, quando nós formos conversar, né, as outras apresentações sobre os projetos em psicolinguística, para aquelas pessoas que queiram, né, pensar um pouco nessa ponte com a linguística aplicada. Eu acho que a ideia é essa, é botar aqui uma semente de uma possibilidade de interface, e aí as pessoas explorarem um pouco, até, né, podemos conversar durante a semana e tal sobre essa possibilidade de interface. Então, deixa eu compartilhar agora aqui a minha tela. Muy bien. Muy bien. Entonces, como les había dicho, uno de los pedidos fue que la presentación fuera en español para poder empezar este diálogo también con otros psicolingüistas que vienen de otras partes de América Latina. Y entonces, ahora paso a la presentación, que se llama Posibles interfaces entre la psicolingüística y la lingüística aplicada experimental. Bueno, la charla tiene algunas partes. Después de una pequeña introducción con objetivos y consideraciones iniciales, yo hago una pequeña presentación, una definición del campo de la lingüística aplicada, el área de investigación en el aula, y ustedes van a ver por qué yo elegí exactamente esta área de la lingüística aplicada. Y hablamos un poco del tema de las intervenciones pedagógicas. Enseguida hablamos de la investigación en la lingüística aplicada experimental. El problema que yo les presento es un problema de cómo, de cómo acercarnos desde una perspectiva de la psicolingüística a la lingüística aplicada experimental. Hablo un poco de la metodología y les doy un par de ejemplos. Estos ejemplos vienen también de algunos trabajos que hicieron algunos de mis alumnos acá en la Universidad de Massachusetts, específicamente dos tesis doctorales de mis alumnos en lingüística aplicada experimental. Y enseguida hablamos rápidamente de algunas sugerencias para los psicolingüistas y la conclusión. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Yo creo que eso también estaba claro desde cuando hablamos, Marcos y yo, que muchos psicolingüistas en Brasil han empezado proyectos para apoyar la educación formal. Y yo estoy de acuerdo que los estudios en psicolingüística pueden apoyar la enseñanza de lenguas. Sin embargo, la transferencia de conocimiento de un área a otra no es automática. ¿Okay? Entonces, la lingüística aplicada experimental, yo creo, puede servir de puente entre los estudios en psicolingüística y la enseñanza de lengua. Y es por eso que yo escogí
la lingüística aplicada experimental como este puente, digamos, entre la psicolingüística y la lingüística aplicada. Los objetivos de esta charla, entonces, son de presentar los fundamentos de la lingüística aplicada experimental y sugerir mecanismos de aproximación a las metodologías en psicolingüística. Yo asumo acá que el público de esta charla, o sea, para los que nos ven ahora en Zoom y también los demás que quieran después ver esta charla en YouTube, que este público está formado por psicolingüistas con poco conocimiento en la lingüística aplicada experimental. Esta charla no es una charla para lingüistas aplicados que trabajen ya con el área experimental, ¿verdad? Entonces, así veo el público de la charla. Dos comentarios rápidos antes de empezar. Entonces, el primer comentario es que nos tenemos que acordar que el área de la enseñanza de lengua ya existe, sus prácticas y sus actores ya están establecidos. Entonces, que no podemos pensar que estamos llegando o creando un área nueva. Es un área que ya existe y que tiene sus prácticas, ¿verdad? Entonces, construir un puente entre la psicolingüística y la lingüística aplicada exige un esfuerzo específico de los psicolingüistas. Yo veo en los diálogos que tengo con algunos psicolingüistas en Brasil que existe esta disposición, ¿verdad? La disponibilidad de construir este puente y de hacer este esfuerzo. Entonces, pero es bueno acordarnos que hay que tener cuidado con unas perspectivas de trabajo. Es decir, yo considero a veces un equívoco es que no podemos pensar en sustituir completamente lo que existe. Es decir, no vamos a sustituir el área de enseñanza de lengua. Yo creo que el objetivo acá es dialogar o expandir las prácticas, ¿verdad? Con una perspectiva, con el apoyo de estudios en psicolingüística. Entonces, esta presentación busca formas de contribuir a las prácticas existentes en la enseñanza de lengua. Ninguna área tiene, obviamente, todas las respuestas necesarias para solucionar los problemas de la educación formal. No es ese el objetivo, ¿verdad? Otro pequeño comentario antes de empezar es que cuando vemos cuando tenemos este objetivo, es decir, establecemos este objetivo de informar la práctica de la enseñanza de lenguas con un enfoque en la psicolingüística, tenemos básicamente dos maneras de hacerlo, ¿verdad? La primera es lo que hizo la profesora Sclia en Brasil, ¿verdad? Que es crear nuevas prácticas y los materiales necesarios para la enseñanza. Entonces, para los que no conocen, hay un libro y varios otros libros para niños publicados por la profesora Sclia Cabral, que son libros de alfabetización, es una metodología que desarrolló con teorías cognitivas, ¿verdad? Con ese acercamiento más cognitivo. Yo creo que la mayoría de nosotros no vamos a estar ahí a hacer este puente desde esta perspectiva. Es decir, yo estudié o la ciencia cognitiva o estudié la psicolingüística y voy a desarrollar toda una metodología, ¿verdad? Entonces, en esta charla lo que vemos es la segunda perspectiva, que es incorporar la perspectiva pedagógica a la investigación en psicolingüística. Entonces, es lo que haremos acá, ¿verdad? Entonces, no es hacer, espero que esté más o menos claro, no es a partir de la psicolingüística crear metodologías de enseñanza, lo que es una posibilidad y todos lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero obviamente es bastante trabajo, ¿verdad? No solamente hay que hacer los experimentos, que estudiar la cognición, digamos, sino hay que también aplicar a la metodología. Lo que vamos a intentar hacer es, con lo que existe en la enseñanza de lenguas, nosotros vamos a intentar informar algunas prácticas a partir de una perspectiva psicolingüística. Entonces tenemos que incorporar a nuestra práctica psicolingüística
una perspectiva pedagógica. Eso significa incorporar la perspectiva pedagógica en las preguntas que hacemos en nuestros proyectos de investigación, las hipótesis, la metodología, el análisis, y la sugerencia que les voy a presentar es una sugerencia básica en términos de la metodología, cómo podemos usar un área de la lingüística aplicada para acercar nuestras contribuciones en psicolingüística a la enseñanza de lenguas. Muy bien, ya veremos entonces una sugerencia de cómo hacerlo. Entonces, yo creo que una manera de empezar a hablar de este tema, sobre todo porque, como les dije, yo creo que el público de la charla es un público que no es un público que trabaja con lingüística aplicada, ¿verdad? Es entender un poco la dinámica dentro de la lingüística aplicada, del área de la lingüística aplicada. Muchos rechazan, los que trabajan con lingüística aplicada, rechazan la definición del campo como la aplicación del conocimiento lingüístico. Yo ya les digo por qué, después presento lo que pienso yo, mi opinión sobre este tema. La lingüística aplicada, como se presenta hoy en día, es un campo muy diverso que, según la Asociación Americana de Lingüística Aplicada, incluye áreas como didáctica y enseñanza de lenguas, lo que creo que todos ya esperaban eso, pero también lingüística de corpus, sociolingüística, lengua y ideología, políticas lingüísticas, literacidad, traducción, lengua y tecnologías, lengua y cognición, revitalización lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la lingüística aplicada es un campo muy, muy amplio, ¿verdad? Hay esta gran diversidad en el campo. También se observa en las metodologías de investigación. Entonces hay distintas metodologías de investigación. Como pueden ver, no todo se aplica. En muchas de las áreas de lo que hoy se llama lingüística aplicada, no hay realmente una aplicación, ¿verdad?, del conocimiento, o la aplicación del conocimiento no es directa. Entonces también se hace mucha investigación teórica en lingüística aplicada. A veces puede parecer un poco raro, ¿verdad? Pero ¿cómo? No es aplicado. Sí, el nombre es lingüística aplicada, pero hay mucha discusión teórica también. Entonces que no se ve directamente una aplicación muchas veces de la discusión. En otras áreas no tanto. Y yo creo que el área que les voy a presentar es un área donde hay bastante, es decir, es un área que tiene su enfoque en la aplicación, ¿verdad?, en clase. Entonces, en esta presentación vamos a enfocar en el área de lo que se llama la investigación en aula. En inglés también se conoce como Classroom-Based Research, ¿verdad? Entonces, esta es el área que vamos a enfocar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la investigación en aula? Y es interesante porque hablando con lingüistas, no solamente psicolingüistas, pero lingüistas en Brasil, yo veo que muchos no conocen el área de investigación en aula, en la lingüística aplicada. Muchos tienen una noción de que la lingüística aplicada, es decir, no trata directamente de temas de la clase, ¿verdad?, que pasen en la clase. Pero no es verdad. Hay todo un campo de investigación en la lingüística aplicada que es bastante aplicado a la enseñanza de lengua, ¿verdad? Entonces, algunas características. La investigación en aula, o lo que llamamos en inglés de Classroom-Based Research, es un área experimental de la lingüística aplicada. Y por eso yo elegí esta área, que es la de Classroom-Based Research, de investigación en aula, para hacer este puente con la psicolingüística, porque ahí ya vemos que hay esta dinámica experimental, ¿verdad? El enfoque tiene un enfoque bastante amplio, pero que está basado en esta noción de cómo se aprende una lengua en contextos educativos formales. Entonces, el área de la investigación en aula mira el aprendizaje de una lengua en contextos educativos. Este contexto de investigación, ahora no hablo del contexto donde se pasa, pero el contexto específico de investigación llamamos de cuasi experimental. ¿Por qué?
porque normalmente no hay una asignación aleatoria de grupos. Normalmente la manera como hacemos los proyectos son de elegir las clases que ya están ahí, los alumnos se apuntaron a este curso y nosotros entonces trabajamos con estos alumnos en estas clases y no hay una asignación aleatoria. Entonces no llamamos de como un 100% experimental, pero la metodología sí es bastante experimental. Entonces los objetivos específicos siempre tienen que ver con verificar los efectos de las intervenciones pedagógicas en el aprendizaje. Entonces, vamos a hablar ya de qué son estas intervenciones pedagógicas y yo creo que para llegar a este puente entre la psicolingüística experimental y la lingüística aplicada experimental, yo creo que como el último punto de conexión es establecer un diálogo entre los psicolingüistas y los lingüistas aplicados experimentales con estas intervenciones pedagógicas, ¿verdad? Hay que pensar más en estas intervenciones pedagógicas. La metodología, como les dije, es una metodología empírica y que usa análisis de datos. Entonces, en este sentido, muy semejante o al menos compatible con la metodología que se usa en la psicolingüística. Muy bien, la estrategia usada, la estrategia más común no es la única, hay varias estrategias usadas, pero las que les voy a presentar en los dos trabajos que hicimos acá en la Universidad de Massachusetts tienen que ver con este diseño de pruebas previas y pruebas posteriores. Ahí les puse algunos lo conocen en inglés, entonces ahí puse la descripción en inglés, que es este diseño que tenemos un pre-test, treatment, post-test, delayed post-test. Entonces, este es un diseño común y que vamos también a hablar un poco más acá en esta presentación. Entonces, para establecer este diálogo entre la psicolingüística y la lingüística aplicada experimental, en este sentido, en el área de investigación en aula, es importante entender la naturaleza de las intervenciones pedagógicas. Y de eso vamos a hablar un poco ahora. Las intervenciones pedagógicas, entonces, lo que vemos, perdón, volví acá, bueno. El objetivo de una intervención pedagógica es cambiar un comportamiento, ¿verdad? ¿Qué comportamiento? El comportamiento del alumno, ¿verdad? Entonces, el comportamiento deseado refleja lo que nosotros entendemos entonces como aprendizaje. ¿Okay? Ese es el objetivo. Entonces creamos una intervención pedagógica. En realidad es muy importante entender la perspectiva de las intervenciones pedagógicas porque hay muchas críticas a esta manera de mirar el trabajo del maestro, ¿verdad? El objetivo es de facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, las intervenciones pedagógicas están basadas en dos elementos. El primer elemento son las teorías de aprendizaje. Entonces, lo que impone dimensiones cognitivas a estas intervenciones pedagógicas, ¿verdad? Hay siempre cuando desarrollamos una intervención pedagógica, sobre todo para una investigación en lingüística aplicada experimental, pensamos entonces en las dimensiones cognitivas de facilitar el aprendizaje. Entonces, para facilitar el aprendizaje tenemos que tener una teoría del aprendizaje, de qué está pasando, ¿verdad? Con este alumno. Y el otro tema son las metodologías de enseñanza. Entonces, siempre las intervenciones pedagógicas están basadas en enfoques didácticos, ¿okay? Lo que sugiere prácticas establecidas por maestros. Por eso, ustedes van a ver más en la secuencia que voy a hablar un poco más de cómo, del cuidado que tenemos que tener cuando sugerimos intervenciones pedagógicas desde una perspectiva psicolingüística, porque ya hay una cultura específica para crear estas intervenciones pedagógicas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el diálogo entre las áreas presupone entonces un acercamiento que incorpore los aportes de la psicolingüística a las teorías de aprendizaje de lengua y a las metodologías de enseñanza. Entonces, por un lado,
yo creo que cuando les hablaba del esfuerzo que los psicolingüistas tienen que hacer para construir este puente con la lingüística aplicada, esta es parte del esfuerzo, ¿verdad? El psicolingüista no puede ignorar simplemente las prácticas existentes en la lingüística aplicada o en la enseñanza de la lengua y la lingüística aplicada experimental tampoco. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso todo fue como una gran, digamos, introducción. Y ahora hablemos específicamente del problema. Entonces, una perspectiva práctica del problema, el problema que digo es de acercar la psicolingüística de la lingüística aplicada, lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? En psicolingüística, podemos aislar un comportamiento específico, ¿verdad? Y creamos hipótesis y las verificamos con pruebas, con experimentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos aislar problemas específicos con estrategias de lectura, por ejemplo, si estamos hablando de una psicolingüística que ya se acerca de la lingüística aplicada, de prácticas, ¿verdad? Para la enseñanza de lengua. Y entonces miramos y vamos a buscar la dificultad, miramos esta dificultad de procesamiento, por ejemplo, de oraciones complejas. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esta dificultad? Tienen problemas con este tipo de oración, tienen problemas cuando las oraciones están usan este orden, ¿verdad? Entonces, ahí establecemos un protocolo de investigación y vemos qué pasa, qué está pasando con los problemas que tienen los alumnos, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva del investigador en psicolingüística, cuando hacemos nuestro experimento y verificamos dónde está y identificamos lo que está pasando en términos de procesamiento, digamos en este caso nuestro ejemplo de lectura, tenemos una conclusión del trabajo, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos escribir nuestro artículo, podemos publicar en una revista, ya tenemos nuestro trabajo, está hecho, digamos, ¿verdad? Bueno, acá están los problemas que tienen los alumnos o que están en este programa de literacidad, por ejemplo, de alfabetización, que están desarrollando sus habilidades de lectoescritura. Muy bien. Pero el problema es que desde la perspectiva del maestro y también de la lingüística aplicada, falta un paso importante para la práctica, que es el tratamiento o las intervenciones pedagógicas, ¿verdad? Entonces un maestro o alguien en lingüística aplicada va a decir, muy bien, este trabajo es fascinante, es muy, muy bonito, entendemos la naturaleza del problema, pero nos falta ahora cómo facilitar el aprendizaje de los alumnos que tienen este tipo de problema, ¿verdad? Entonces, acá viene mi sugerencia, que es lo que voy a hablar con la metodología y los ejemplos que les voy a presentar. La sugerencia es usar como interfaz, usar la investigación en aula. Yo creo que la interfaz con la investigación en aula o con Classroom-Based Research puede ayudar específicamente a que los trabajos de psicolingüística sean más aplicados, digamos, desde una perspectiva de la lingüística aplicada. Entonces, no basta, y eso es importante, no basta sugerir una intervención pedagógica que no se integre a la práctica. Por eso les hablaba del esfuerzo que los psicolingüistas, tienen que hacer, ¿verdad? Es importante, desde una perspectiva de la lingüística aplicada experimental, es importante verificar la eficacia de esta intervención pedagógica. Entonces, identificamos el problema, creamos hipótesis, verificamos con pruebas, con experimentos, pero también es importante pensar en las intervenciones pedagógicas y hacer experimentos específicos para la intervención pedagógica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué se hace normalmente en la lingüística aplicada experimental? Entonces, el diseño, vamos a hablar un poco de este diseño de pruebas previas y posteriores y después les voy a presentar los dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, como vimos,
una intervención pedagógica está basada en teorías de aprendizaje, un enfoque pedagógico. No voy a hablar más de eso, no tenemos tiempo, no es el objetivo acá hablar de todas las teorías y todo eso, pero les voy a dar algunos ejemplos en la próxima diapositiva. Las preguntas e hipótesis en la lingüística aplicada experimental son preguntas e hipótesis que tienen que ver con esta intervención pedagógica. Entonces, la intervención pedagógica genera el cambio de comportamiento esperado. Lo que nosotros, ¿por qué? ¿Por qué eso? Por esta pregunta, porque este cambio de comportamiento es que nosotros interpretamos como aprendizaje. Entonces, las intervenciones pedagógicas generan el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta. Y la metodología, entonces, esta metodología de diseños de prueba previa y posterior usa normalmente, establecemos grupos. Hay al menos un grupo de control, a veces más. Les voy a dar dos ejemplos que manejan grupos de formas distintas, ¿verdad? Grupo de control y grupos experimentales. Comparamos siempre el resultado de las pruebas previas con las pruebas posteriores, que de pre-test y post-test, ¿verdad? A veces hay otras medidas también. En uno de los ejemplos les voy a presentar otra medida. Y evaluamos los cambios de comportamiento en función de las intervenciones pedagógicas. Yo creo que ahora ya está claro para todos cómo funciona este tipo de investigación. Entonces vamos a hablar un poco más para entender con ejemplos cómo sería eso. Entonces, algunos ejemplos de la intervención pedagógica en la enseñanza de segunda lengua, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá una intervención pedagógica muy común, esto es muy común, para tratar de la corrección de textos escritos, de composiciones, de redacciones de alumnos, ¿verdad? Entonces, la autocorrección textual con sistema de etiquetas se usa mucho, muchos maestros usan esta y hay mucha investigación interesante. Hay una investigadora de California, Dana Ferris, que incluso ha escrito varios libros, 2, 3 libros, varios artículos publicados sobre este tipo de investigación. Les recomiendo a los que quieran estudiar un poco más este tema, ¿verdad? ¿Cuál es la hipótesis? Nuestra hipótesis de trabajo, entonces, es que la autocorrección lleva al aprendizaje gramatical. Entonces, acá tenemos un tipo de tratamiento que es la autocorrección textual. Tampoco no tengo tiempo de entrar en todos los detalles, de mirar todos los detalles de este tratamiento, ¿verdad? Pero acá son simplemente algunos ejemplos. Otro tratamiento muy común en la enseñanza de segunda lengua es por la retroalimentación, por repetición de la forma correcta, lo que en inglés llamamos de recast, ¿verdad? Entonces sería recast pasa mucho en clases de segunda lengua cuando el alumno dice una frase o algo que tiene digamos, un error. Entonces el maestro repite la frase con la construcción, digamos, correcta o la que queremos que el alumno use, ¿verdad? Y la hipótesis es que este recast lleva a la conciencia de problemas gramaticales. Otra estrategia muy usada en intervenciones pedagógicas es el realce textual, lo que se llama en inglés de input enhancement, ¿verdad? Entonces, el realce textual auxilia el reconocimiento de las formas lingüísticas. Esta es la hipótesis del realce textual. Es muy interesante, la investigación con realce textual tiene resultados bastante distintos, ¿verdad? Y yo creo que ahí tiene que ver también con otro tema interesante que es la interfaz entre la lingüística teórica y la lingüística aplicada experimental, porque yo creo que tiene que ver con cuestiones de tipo de dependencia sintáctica que ocurre en la construcción. Y no se ha mirado mucho eso, pero los resultados parecen que apuntan en esta dirección. Por último ejemplo que les doy acá rápidamente es de una intervención basada en la adquisición de vocabulario. Entonces, se cree hoy en día, con base en teorías de adquisición y de aprendizaje, que la adquisición de vocabulario con ejemplos contextualizados se da más fácilmente, ¿verdad? O se da de forma más apropiada para el uso de la estructura.
¿verdad? O del vocabulario, perdón. Entonces, la hipótesis es que se adquiere el vocabulario más fácilmente en ejemplos contextualizados. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Ahora, en la enseñanza de primera lengua, entonces en procesos de alfabetización, una intervención pedagógica que se usa mucho son de las actividades de conciencia fonológica con niños, ¿verdad? Hay varios trabajos que miraron, por ejemplo, niños, dos grupos, un grupo de control, un grupo experimental, donde se hizo varias actividades en niños de 4 o 5 años de conciencia fonológica antes de empezar el proceso de descodificación no solamente, yo puse acá descodificación silábica, pero no necesariamente silábica, descodificación del alfabeto de forma general. Entonces, la hipótesis es que las actividades de conciencia fonológica hechas anteriormente al proceso de alfabetización apoyan el desarrollo de la descodificación silábica. Y hay varios estudios que muestran que sí, que es verdad, que estos procesos estas actividades de conciencia fonológica sí apoyan este proceso. Otro tema importante en la enseñanza en la alfabetización, por ejemplo, es la presentación del vocabulario en la prelectura. Entonces, muchos maestros trabajan con estas estrategias de prelectura y una de ellas es la presentación de trabajo contextualizado del vocabulario. La hipótesis es que esas actividades de prelectura con la presentación del vocabulario auxilian el desarrollo de la comprensión textual, incluso la capacidad de crear hipótesis sobre el texto, ¿verdad? Entonces también hay trabajos que miran este tipo de intervención pedagógica. Otro ejemplo, el último ejemplo que les doy antes de pasar a los ejemplos acá de UMass, el papel de la lectura en voz alta, por ejemplo. Esa es una intervención pedagógica muy común en programas de alfabetización. Entonces, el maestro trabaja con niños individualmente o en pequeños grupos y el maestro hace que los niños lean en voz alta. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que la lectura en voz alta apoya el desarrollo de la entonación y de la fluidez en la lectura, lo que lleva ayuda con las tareas de comprensión textual, lo que lleva a una mejor comprensión textual. Cuando se lee con entonación correcta, cuando se lee con fluidez, ahí finalmente se interpreta, digamos, el texto. ¿Está bien? Entonces, esos son algunos ejemplos. Y ahora paso a dos proyectos, que son dos proyectos que hicimos acá en UMass, pero que no son dos proyectos específicamente de psicolingüística. Son dos proyectos de lingüística aplicada experimental y simplemente para que ustedes vean cómo funcionan estos proyectos de investigación y las sugerencias y las preguntas que les voy a hacer enseguida son de que ustedes que trabajan con psicolingüística, entonces puedan pensar cómo añadir estrategias, metodologías de psicolingüística en proyectos que tengan una organización un poco más cercana a estos dos proyectos que les voy a presentar ahora. Muy bien, el primer proyecto fue uno de mis alumnos que se graduó en el 2011, Brian Boisvert. Y Brian, entonces, en su trabajo final de doctorado, hizo una comparación de dos tipos de retroalimentación, de feedback, ¿verdad?, en las respuestas de los alumnos en clase. Él trabajó con dos grupos de español intermedio en una clase de conversación y él miró entonces cómo dos tipos de retroalimentación en un grupo, él filmó todo, después codificó todas las respuestas, todo eso. Y entonces él miró cómo la retroalimentación sociolingüística que usó con un grupo, cuál era el resultado de esta retroalimentación metalingüística y comparó con otro grupo que recibió un tipo de retroalimentación basada en pedido de aclaración. La retroalimentación metalingüística es considerada en la lingüística aplicada como una retroalimentación explícita, porque el maestro indica el tipo de error que el alumno hizo. El pedido de aclaración, cuando dices, ¿cómo? Porque entonces, y que pide que el alumno
pueda entonces rehacer la construcción, se entiende más como un tipo de retroalimentación implícito, ¿verdad? Porque no se dice explícitamente cuál es el problema gramatical. La estructura gramatical con la cual trabajó Brian fue el presente de subjuntivo en oraciones adjetivas. ¿Por qué? Porque es un tipo de estructura que presenta muchos problemas para alumnos de este nivel intermedio, ¿verdad? El uso de subjuntivo presente en oraciones subordinadas adjetivas. El tratamiento que usó para su investigación fue de 3 semanas de actividades comunicativas en clase con el uso de la estructura gramatical, esta que vimos, varias actividades que exigían que los alumnos produjeran textos con la estructura gramatical correcta, y entonces él usaba estos dos tipos. Con un grupo solo usó un tipo de retroalimentación, con otro grupo otro tipo, ¿verdad? Entonces, el diseño fue una prueba previa. Entonces, él hizo una prueba previa, una medición de las respuestas, o lo que llamamos en inglés de uptake, que es lo que dice el alumno enseguida, y una prueba posterior. Como resultado, lo que encontró Brian fue que, en términos de aprendizaje, o sea, entre lo que pasó entre antes del tratamiento y después del tratamiento en estas 3 semanas, que no hubo una diferencia en términos de aprendizaje. O sea, los dos grupos mejoraron su producción de oraciones subordinadas de forma igual. O sea, el feedback no tuvo una interferencia muy explícita en la adquisición. Pero en el uptake, o sea, en la cantidad de respuesta que le dieron los estudiantes a Brian, sí hubo una diferencia. La retroalimentación metalingüística llevó a más autocorrecciones. Pero es interesante que más autocorrecciones de los alumnos no necesariamente lleva a más aprendizaje. Entonces, ahí hay bastante y ustedes pueden leer la disertación de Brian sobre este tema. El otro ejemplo que les doy, y acá realmente no es el tema no es discutir la lingüística aplicada experimental, sino mirar la metodología para que ustedes puedan pensar en maneras de añadir metodologías psicolingüísticas a eso. Fue el proyecto de una alumna mía que se graduó en 2016, llamada Bridget Pinsonneau. Y Bridget entonces trabajó con el uso de realce textual en CALL, en Computer Assisted Language Learning, ¿verdad? En el aprendizaje con auxilio por computadoras, para la resolución pronominal. Lo que hizo Bridget fue, porque a ella le interesaba mirar el resultado específico del uso de esta intervención pedagógica de realce textual, lo miró en 4 grupos de alumnos distintos. Grupos de alumnos de nivel básico. Ella tenía 2 grupos, un grupo de control y un grupo experimental, y el grupo avanzado tenía un grupo de control y un grupo experimental, ¿verdad? Para estos 2 grupos, la estructura que miró fue la de la resolución pronominal con pronombres clíticos, tanto pronombres acusativos como pronombres dativos, dentro de un contexto de lectura, ¿verdad? El tratamiento consistió en 2 secciones de actividades de lectura en el laboratorio, en una computadora. Entonces, el participante llegaba, ellos hicieron también una prueba previa y una prueba posterior, un pre-test, 2 post-tests, pero lo que hacían el grupo de control, hacían varias actividades de lectura cuyas respuestas estaban basadas en la capacidad de encontrar el referente del pronombre clítico, ¿verdad? Y el grupo experimental, Bridget entonces usó esta estrategia, este tratamiento de realce textual. Entonces, tenían el mismo color. Entonces, el pronombre y el sustantivo o la expresión nominal tenían el mismo color, y el alumno hacía el ejercicio y miraba y sabía que la
corresponde a la niña. Les corresponde a los papás. Entonces, los colores ayudaban al alumno en este proceso de encontrar el referente. Entonces, ese fue el tratamiento, ¿verdad? Ella hizo una prueba previa y 2 pruebas posteriores porque usó el delayed post-test, porque muchas veces sabemos que si medimos justo cuando termina el tratamiento, hay una mejora, pero a veces esta mejora se pierde después. Entonces ella hizo 2 post-tests, ¿verdad? Bueno, el resultado básico que encontró Bridget fue que el resultado fue que en el nivel básico elemental de los alumnos de español no hubo una variación estadística significativa entre los grupos, el grupo de tratamiento y el grupo experimental. Pero con los alumnos de nivel avanzado, sí hubo una diferencia significativa. El grupo experimental obtuvo una mejora más significativa que el grupo de control. Entonces, una de las conclusiones de Bridget es que este tratamiento también por realce textual funciona mejor cuando el alumno está ya ya tiene la capacidad de desarrollar este conocimiento, de observar estas propiedades gramaticales que él tiene que desarrollar. Por eso, como este es un tema más complejo, eso de resolución pronominal, este tratamiento funcionó para los alumnos avanzados, pero este tratamiento no funcionó para los alumnos básicos, ¿verdad? De nivel básico. Entonces, acá están 2 ejemplos. Y ahora termino mi presentación con estas sugerencias, ¿verdad? Entonces, mis sugerencias con base en lo que vimos y el objetivo yo sé que varios psicolingüistas, como les dije, varios psicolingüistas no conocen el área de investigación en clase, ¿verdad? Entonces, el primer objetivo es hablar un poco del área para que los psicolingüistas que no, varios sí lo conocen, otros no. Entonces, para que los que nos conozcan sepan un poco más sobre este tema, ¿verdad? Y ahora pensar en cómo acercarnos de este tema desde la perspectiva de la psicolingüística. Entonces, la sugerencia es una aproximación entre las metodologías experimentales, entre psicolingüística y la lingüística aplicada experimental. Entonces, una pregunta para todos nosotros es cómo añadir a los tratamientos o intervenciones pedagógicas, cómo añadir los tratamientos o las intervenciones pedagógicas a los diseños experimentales en psicolingüística. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? Es muy importante, muy importante. Entonces, si hay una cosa acá que les quiero presentar que ustedes, una cosa que quiero que se acuerden después de esta presentación es lo que voy a decir ahora. No podemos confundir las metodologías de investigación con los tratamientos. Esos son 2 cosas distintas. En el caso de Brian, entonces, la metodología de investigación era una metodología offline con pruebas de producción. Entonces, Brian hizo una prueba de producción previa y una prueba de producción posterior. Y durante el tratamiento midió la respuesta en términos también de la producción. Entonces, esta era la metodología, una metodología offline con pruebas de producción, tanto pre, post y durante el tratamiento. El tratamiento era la retroalimentación usando 2 técnicas distintas. Entonces, una cosa es la metodología que usamos para investigar, otra cosa es el tratamiento específico. Y el tratamiento específico está basado, como les dije, en teorías de aprendizaje y metodologías de enseñanza. En el caso de Bridget, la metodología que usó de investigación también fue una metodología offline y lo que usó fueron pruebas de comprensión textual. Entonces, esta fue la metodología. El tratamiento
fue el uso de realce textual en ejercicios de comprensión, ¿verdad? Entonces, espero que eso esté bastante claro, porque no se puede confundir tratamiento o intervención pedagógica con la metodología. Entonces, se puede usar la metodología para sugerir intervenciones pedagógicas, pero ahí hay que ser claro y decir la intervención pedagógica que estoy sugiriendo y que estoy verificando en mi investigación es esta, ¿ok? Entonces, eso es importante. Muy bien. Otras sugerencias para los psicolingüistas. Las preguntas, podemos intentar acercar las preguntas de investigación. Entonces, ¿cómo traer estas preguntas? ¿Cómo hacer con que las preguntas dialoguen o se acerquen unas de las otras, ¿verdad? Entonces, la aproximación de las preguntas de investigación a las prácticas pedagógicas. Entonces, como les dije, la perspectiva en psicolingüística es muchas veces miramos y vamos a estudiar qué tipo de estructura, qué tipo de condición o qué tipo de situación, qué tipos, ¿verdad? Causan ciertos comportamientos, ¿verdad? Esta estructura sintáctica causa un retraso en el procesamiento. Esta estructura o esta condición experimental causa este tipo de reacción del participante, ¿verdad? Entonces, esa es una perspectiva bastante común en los experimentos en psicolingüística. Y otras, y muchos de ustedes, obviamente, que hacen mucho más eso que yo, conocen muchísimo mejor que yo, ¿verdad? La perspectiva de la lingüística aplicada experimental es qué tipo, en el área que les presenté, es qué tipo de intervención pedagógica o qué tipos de intervención pedagógica modifican ciertos comportamientos. Entonces, porque lo que se interpreta como facilitadores del aprendizaje. Entonces, la idea en la lingüística aplicada experimental es buscar maneras de facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces hay preguntas, por ejemplo, mucha gente usa Duolingo, por ejemplo, que usa traducción, ¿verdad? ¿Eso ayuda? ¿No ayuda? ¿Cuáles son los problemas? Entonces, eso es lo que la lingüística aplicada experimental hace, ¿verdad? Es posible pensar en la verificación de hipótesis que involucren tratamientos o intervenciones pedagógicas. Es una pregunta que hago a ustedes, ¿verdad? Se puede pensar en verificación de hipótesis a partir también de las intervenciones pedagógicas, ¿verdad? Ahora, sugerencias para los psicolingüistas, la última diapositiva que tengo. Las intervenciones pedagógicas, tratamientos. Entonces, ojo, cuidado con los tipos de intervenciones pedagógicas sugeridas, ¿verdad? Se recomienda un diálogo con profesores, maestros, ¿verdad? Investigadores en lingüística aplicada para establecer la naturaleza de las intervenciones pedagógicas. Nosotros lingüistas tendemos a veces a sobrevalorar los tratamientos explícitos y metalingüísticos. Muchas veces estos tratamientos sí tienen un resultado interesante, pero muchas veces no, ¿verdad? Entonces la práctica no siempre confirma estas preferencias por tratamientos metalingüísticos, ¿verdad? Entonces es interesante también poner estos temas para la investigación. Y la posibilidad es introducir metodologías de investigación de psicolingüística en preguntas de investigación de lingüística aplicada experimental. Yo creo que este sería el primer paso, digamos. Si uno de ustedes quiere, yo quiero hacer una investigación, quiero usar esta metodología de psicolingüística que yo domino, pero quiero acercarme más de una pregunta de la lingüística aplicada experimental. Entonces, se puede hacer una pregunta de lingüística aplicada experimental y usar una metodología más común en psicolingüística para eso, porque en realidad, incluso los experimentos offline que les presenté anteriormente también son parte de tratamiento, de metodologías de psicolingüística, ¿verdad? Entonces, no es que sean completamente distintos. La conclusión, entonces, es el objetivo es encontrar una manera, ¿verdad?, de incorporar la perspectiva pedagógica a la investigación en psicolingüística a través de las intervenciones pedagógicas. Entonces, esa es una manera. Como les dije, hay muchas otras maneras y hay la manera que usó la profesora Sclier, que fue desarrollar todo un material de alfabetización. Pero no estoy seguro que todos los psicolingüistas quieran ahora empezar a trabajar en nuevos materiales de alfabetización o materiales de enseñanza de segunda lengua. Entonces, por eso acá yo invertí, digamos, la perspectiva, ¿verdad?
pero el objetivo final es igual, es igual. Preguntas a los psicolingüistas. Entonces, ¿cómo pueden los resultados de sus investigaciones informar a las intervenciones pedagógicas específicamente? ¿Verdad? Entonces, yo tengo estos resultados. ¿Cómo informan las intervenciones pedagógicas? Y además, sus resultados indican la eficacia de una intervención pedagógica, ¿verdad? Porque eso es muy importante para los maestros. Lo que quieren saber los maestros en clase es, si yo hago eso, yo puedo facilitar el aprendizaje, ¿verdad? No es simplemente diagnosticar el problema, sino también verificar los posibles tratamientos. Y por último, es posible usar las metodologías de investigación en psicolingüística para evaluar las intervenciones pedagógicas. Yo creo que sí, que es posible, pero ahí hay que pensar cómo usar estas metodologías para evaluar específicamente las intervenciones pedagógicas. Un comentario final que les hago, y como les dije, estoy seguro que varios en lingüística aplicada no van a ellos no les va a gustar mucho esta plática acá, esta presentación, porque a algunos teóricos no les gustan ni los términos, ni la investigación con intervención pedagógica. Muchos dicen, eso de intervención pedagógica, no sé qué, no me gusta este término, no me gusta este término de tratamiento. Pero mi sugerencia a los psicolingüistas es, no se preocupen, porque a todos los que tienen que preparar y dictar una clase de lengua, les encanta este tipo de investigación, porque es una investigación muy práctica, es una investigación que les dice, mira, si usted va a corregir una composición, acá hay técnicas interesantes, si ustedes van a preparar van a presentar vocabulario, si van a trabajar con una estructura gramatical, si van a intentar mejorar la estrategia de lectura, entonces, estas son estrategias interesantes de enseñanza. Entonces, ese tipo de investigación es muy importante, muy interesante para los maestros. Y normalmente, siempre que hablo con los maestros, a ellos les encantan los resultados de este tipo de investigación con intervenciones pedagógicas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue más o menos el objetivo de mi charla, intentar hacer este puente. Y ahora para la semana yo creo que varios pueden pensar si les interesa o no intentar hacer este acercamiento, ¿verdad? Y ahora podemos pasar a comentarios, preguntas, y yo creo también que ahí se puede, en el espíritu de Alfal, se puede mezclar o portugués con el español, con el portuñol, ¿verdad? Entonces falemos portuñol, ¿verdad? Entonces ahora podemos, porque creo que esse é o espírito de Alfal, ¿verdad? Muito bem. Então, obrigado a todos pela atenção, obrigado. Espero que tenha ajudado em alguma coisa a se pensar. É uma perspectiva apenas para unir, para criar esse diálogo aí entre o que eu estou chamando de linguística aplicada experimental, com base em classroom-based research, e a possibilidade, talvez, de criar uma ponte com algumas práticas em psicolinguística. Espero também que o Marcos e o Márcio tenham ficado assim, eu tenha respondido um pouco o que eles me pediram para responder nessa apresentação. Obrigado. Obrigado, Luiz. Nós agradecemos muito a você por essa palestra inicial do nosso projeto 7. Estamos estreando o projeto 7 nessa Alfal. E eu acho que você fez um mapeamento muito importante, né? Porque nós somos psicolinguistas, dialogamos em fóruns de psicolinguistas, fazemos pesquisa básica, mas muitos de nós, grande parte de nós, está muito voltado para aquela especialidade que, pelo menos desde a década de 1970, recebeu o nome de psicolinguística educacional. Eu me vi criticamente, autocriticamente, a partir de pontos que você levantou em relação a projeto que a gente tem desenvolvido no chão da escola, né, com o grupo de pesquisa LAPEX e o ACESIM da UFRJ, também com a participação da Kátia, da UERJ, até de professores do Cefet. Trabalhamos numa escola
durante 2 anos, buscamos fazer diagnósticos iniciais com um problema específico relacionado à leitura de períodos, né, compostos por subordinação hipotáxi e coordenação. Testamos utilizando, enfim, paradigmas psicolinguísticos já bem estabelecidos, leitura automonitorada, rastreamento ocular, eletroencefalografia, o paradigma de close, como a professora Kátia testou. Observamos determinados fatos com base na psicolinguística da leitura, estávamos preocupados com o que se chama a estação do gist, né, na leitura, e depois, com base nas evidências encontradas em relação a como, por exemplo, no caso do rastreamento ocular, os lookbacks em determinadas áreas, já tem apresentado, tem um livro publicado sobre isso, o desengajamento significativo que observamos na leitura de alunos de 8º e 9º ano, né? E depois fizemos, então, oficinas com base nesses achados, tentando focar na questão de perspectiva, no gist, nessa questão do desengajamento. E, finalmente, retestamos, em comparação com controles, né, alunos do mesmo ano e que não tinham recebido as oficinas, né? Mas ficou assim, quando você mesmo disse, do ponto de vista do investigador, né? Mas, de fato, como esses achados podem ser passados ou podem impactar de uma maneira mais direta a competência leitora de alunos, o projeto era muito focado em. Eu acho que o mapeamento que você faz nos dá sugestões, como você mesmo colocou, e pistas interessantes serem melhor exploradas. Nós procuramos, no livro, tentar uma linguagem sem perder, uma busca até, no sentido assim do estilo, digamos assim, sem perder a técnica, porque em psicolinguística, obviamente, mas procuramos buscar fazer essa ponte com um público mais amplo de professores, né? A gente sempre tem feito autocrítica de que o projeto aconteceu, ele foi publicado, mas o quanto, de fato, ficou para a escola, para os professores, né? Nós gostaríamos até de ter feito, você colocou aí, o que é o delayed post-test, não? Porque uma coisa é você testar logo após as oficinas e depois... Nós achamos que os alunos ficaram tendo uma espécie de metacognição da sua própria leitura, por exemplo, na oficina de rastreamento ocular, houve várias oficinas, né? Pudesse impactar, mas, de fato, isso é um início de conversa, de caminho, que, obviamente, é um empreendimento interdisciplinar necessariamente, ao meu ver, né? Então, buscamos esse diálogo com a linguística aplicada, que, como você disse, tem aí uma tradição importante, né? Eu gostaria, então, de abrir aqui para ouvir os colegas, comentários, perguntas, né, que estamos aqui nesse momento. Então, a palavra está aberta. Tem a professora Érica Rodrigues, pode sinalizar, pode colocar pelo chat também. Então, Érica, por favor. Pode ser aberto, Marcos? Pode ser, vamos fazer aqui informal, como é a nossa tradição no GT. Né? Tá bom. Obrigada, Luiz. Gostei muito da sua apresentação. Acho particularmente difícil essa articulação que você está buscando, né? E, por outro lado, acho muito importante, né? Eu acho que é o caminho aí que a gente precisa realmente começar a discutir. Assim, eu tenho algumas perguntas para você, de dúvidas mesmo, né? Uma é em relação a essa questão da intervenção pedagógica, do tempo de intervenção, porque isso eu acho uma medida muito difícil, né? Porque quando a gente diz assim, foram 3 semanas, mas por que não 4, por que não 5? Quantas horas, com que frequência, com que regularidade, que tipo de atividade? Então, esse era um ponto, né? Se existem já estudos sobre essa questão do tempo de intervenção. A minha segunda pergunta, acho que o Marcos mais ou menos encaminhou, que é a questão do pós-teste, quer dizer, você pode fazer um pós-teste imediato e você vai fazer esse pós-teste depois do quê? De 6 meses, de 1 ano, mas aí
esse indivíduo ele já vai ter aprendido outras estruturas que talvez tenham contribuído também para o aprendizado daquela, enfim, tem esse ponto. E uma última colocação, na qual eu fiquei pensando, até por conta do trabalho que eu venho fazendo com escrita, né? E me lembrei também muito aí do trabalho do Marcos na escola, de como as ferramentas, no caso dele foi o rastreador ocular, no meu caso é o Keylogger, né? Enfim, essas ferramentas que captam os dados de escrita, né? Até que ponto essas ferramentas elas não podem, elas próprias, serem usadas nas intervenções pedagógicas, né? Porque acho que já existe no âmbito da linguística aplicada algumas intervenções pedagógicas, vamos dizer assim, mais, não sei se eu posso usar esse termo, mais consagradas ou mais frequentes, e como também nós, psicolinguistas, podemos contribuir para esse processo, né, do tratamento, né? Então, eram essas 3 questões, né? A do tempo de intervenção, do pós-teste e do emprego de ferramentas psicolinguísticas. Ótimo. Eu vou responder as 3 perguntas da Érica e depois queria fazer um comentáriozinho sobre o projeto que o Marcos falou também. Então, Érica, eu acho o seguinte, existe muita discussão no campo sobre essas questões. Tá? A minha sugestão, que não é, a gente pode entrar aqui e tentar buscar literatura e essa discussão, né, de, por exemplo, o tempo de tratamento. Né? Existe, inclusive, por exemplo, quando eu vou a conferências em que se discute esses temas de intervenção pedagógica, tem sempre alguém que levanta a mão e começa a falar do tempo, ou a criticar alguma coisa sobre o tratamento especificamente. Né? De uma perspectiva prática, eu costumo encarar isso, se eu for te dar uma resposta, digamos, eu acho que não existe uma resposta, existe uma discussão no campo, né, como muitas coisas, né? Mas eu sempre tendo a buscar a perspectiva do professor, né? Porque eu acho que aí a gente dialoga diretamente. Então, por exemplo, quanto tempo de tratamento? Aí, vamos olhar para o que acontece na prática. Quanto tempo tem esse professor? Entendeu? Porque não adianta também a gente ficar teórica, é isso que eu aponto às vezes em discussão com outros colegas. Mas não adianta a gente ficar discutindo aqui, mas o trabalho dela foram só 2 sessões de laboratório. Por que eles não fizeram 4 sessões de laboratório? Por que ficou só 2 horas e não ficou 5 horas? Porque, assim, tá, na prática, quanto tempo esse professor tem no laboratório com esses meninos? Entendeu? Na prática, quanto tempo tem um professor? Por exemplo, o trabalho que eu mostrei para vocês do Brian, inclusive, não é realista de um ponto. Pode ser criticado por professores, porque o que eu falei para vocês, 3 semanas que ele fez... 3 semanas significa que ele dava aula, acho que 2 vezes por semana. 3 semanas significou o quê? 6 aulas. Né? Eu não conheço nenhum curso de conversação intermediário, de língua nenhuma, em que você fique 6 aulas falando de... A secretária que... estou procurando uma secretária que fale espanhol. Cara, ele produziu uma quantidade de atividades usando orações subordinadas adjetivas que em nenhum curso de espanhol aquilo se vê. Entendeu? Foi até pouco realista. Mas como ele ficou muito preocupado com o fato do tratamento ser muito curto, e era a tese de doutorado dele, e ele conseguiu, naquele semestre, dar aula para aquelas 2 turmas, foi toda uma confusão para arrumar todo o esquema para ele poder fazer a pesquisa, ele falou, não, Luiz, eu vou fazer 3 semanas de atividade. E ele fez 3 semanas, não sei nem como que ele conseguiu inventar 3 semanas de atividade em que as atividades os alunos usassem o subjuntivo, entendeu? Em orações. Então, quer dizer, eu acredito que tanto isso. Aí você pergunta, por exemplo, então qual o tempo de tratamento? Eu diria assim, aí porque você sempre pode justificar por aí, eu acho, para mim. Se eu tiver se eu for fazer um parecer de um texto, ou se eu for numa conferência e alguém comece a criticar, porque o seu tratamento tinha tanto ou não tinha tanto, faltou isso, acrescentou aquilo, eu sempre vou para peraí, qual é a realidade? Quanto tempo tem para se tratar ali? Porque também não adianta a gente fazer um teste maravilhoso, dizer, olha, esse tratamento aqui é fantástico, mas não tem a menor condição de fazer, porque não tem os recursos, não tem tempo, não tem... Né? Não adianta também. Então, eu acho isso. Eu acho que uma perspectiva é essa. Tá? Agora, sim, existe toda uma discussão em cima disso. A mesma coisa com relação ao delayed post-test. Né?
Por quê? Manda a literatura pelo menos 6 semanas entre o post-test e o delayed post-test, né? Tá, muito bem. Mas aí eu acho o seguinte, por exemplo, o que é a realidade? A realidade é que a gente sabe, como você mesmo mencionou, que quando a gente, cada vez, existe uma correlação entre vocabulário e aquisição de estrutura, existe uma correlação entre os tipos de estrutura que estão sendo adquiridas e o tipo de facilitação para a aquisição da próxima estrutura, ou de você sedimentar o conhecimento de uma estrutura anterior. Existe tudo isso, né? Então, na realidade, eu às vezes penso assim, como é que a gente justifica esse delayed post-test? O que acontece num semestre de 4 meses se eu apresentar uma estrutura e trabalhar ali, né, sei lá, em agosto com aquele aluno? Eu quero que, pelo menos, ele chegue a novembro, né, depois ele vai passar para o próximo nível, ele vai, né, avançar no seu processo de aquisição e tal. Então, também não é uma resposta, digamos, técnica correta que eu estou te dando, mas é uma resposta prática. Entendeu? É uma resposta prática, dizer assim, para o professor, né, ele vai usar um tratamento, depois ele vai medir aquele tratamento numa prova final, por exemplo. Né? Isso é um tipo de delayed post-test, né, que ele está fazendo. Se o assessment dele for bem feito, aí é outra história. Mas, né, então, assim, eu acho assim, eu sempre tendo a voltar para isso, eu sempre tendo a voltar para... Agora, já aproveitando a tua última pergunta e fazendo a ponte com o que o Marcos falou, eu acho o seguinte, também de uma perspectiva prática. Eu acho que existem várias possibilidades da metodologia, das abordagens usadas para os projetos de psicolinguística serem convertidos em tratamento. Mas a gente tem que tomar cuidado também até que ponto isso é realista. Né? Então, por exemplo, o livro que o Marcos se referiu, eu li o livro, li os trabalhos, eu conheço esse trabalho. Eu acho esse trabalho, desde uma perspectiva de linguística aplicada experimental, fenomenal. Eu acho fantástico. Por quê? Porque é um trabalho que não só foi lá olhar chegou com o eye tracker e foi lá olhar o que estava acontecendo, mas fez uma oficina ali com os alunos. Né? Aquela oficina ela é um tratamento. Né? E fez uma medição posterior. Né? Claro, aí eu acho que tem algumas questões que a gente pode dialogar e melhorar, em todo trabalho tem. Todo trabalho tem. Não é? Então, por exemplo, até essa questão do que fez o grupo de controle. Não é? Por exemplo, uma das coisas em linguística aplicada experimental que é muito criticada, isso é muito criticado em linguística aplicada experimental, é você comparar um tratamento a 0 tratamento. Né? Então, você fala assim, esses alunos aqui fizeram a aula normal e esses fizeram esse... E, principalmente, quando isso acrescenta mais horas, quando isso acrescenta mais... Né? Então, por exemplo, nos 2 exemplos que eu dei para vocês, o que aconteceu? Existiram tratamentos... Bom, não existia grupo de controle, né? Era a comparação entre 2 tratamentos. O outro, sim, tinha um grupo de controle. Mas o grupo de controle também passou a mesma quantidade de horas fazendo exatamente o mesmo tipo de atividade. A única diferença é que um usava input enhancement, o outro não usava input enhancement. Mas ninguém pode acusar a gente dizer assim, não, você pegou o aluno que ficou lá só fazendo a sala de aula e comparou com o que veio para o laboratório. Né? Então, isso é uma questão, tudo bem, isso é uma questão metodológica que a gente tem que observar. Tá? Agora, o fato do experimento, do trabalho que foi feito no projeto do Marcos, de levar em conta essa medição posterior, até por uma comparação intragrupo, é muito interessante, né? Porque aí já começa uma discussão que interessa ao professor, né? Essa discussão de, por exemplo, até que ponto esse trabalho do conhecimento, de melhorar a sua metalinguagem, até que ponto isso pode facilitar as estratégias, quer dizer, ele se dá conta do que é, né, essa coisa de retenção, de manter fixação, né, engajamento e tal. Então, essas questões levam, né, porque a gente sabe, por exemplo, em termos de metodologia de ensino, a gente sabe que
a gente também, uma das coisas que a gente faz é também ensinar a aprender, não é? Então, a gente também, quando a gente trabalha com leitura, quando a gente trabalha com aprendizado de vocabulário, quando a gente também fala assim, olha, por que você não tenta essa estratégia? Por que você não tenta essa estratégia? Por que você não tenta... Né? Então, eu acho que esse trabalho que o Marcos falou, ele aponta muito nessa direção, né, de ensinar a aprender. Né? Então, eu acho que existe uma discussão muito interessante ali. Então, eu acho que isso pode ser refinado. Tá? A proposta é essa, a proposta é... E eu pensei muito, Marcos, no livro, pensei, claro, a gente estava dialogando, né? A gente estava conversando, e a gente está, né, e falando, e eu li os trabalhos e tal, e eu estava pensando muito nisso, falando assim, quais são os próximos passos para... Porque eu acho assim, que esse trabalho da Kátia, do Marcos, ele vem, né, eles estão construindo essa ponte, né? Então a ideia foi assim, que outro cimentozinho que a gente pode colocar aqui, né? Que outro para fazer? E aí eu acho que dar esse salto e pensar na intervenção pedagógica pode, né, pode facilitar esse salto ali. Espero que eu tenha respondido as tuas perguntas, não sei, mas Não, mais ou sim, menos muito essa. obrigada, Luiz. E aí, só um comentário final, é que eu acho que tem aí um outro ponto importante, né, que é o professor estar incorporado nessa discussão, né, o professor desenvolver esse olhar, né, também experimental e de construir hipóteses, né? Eu acho que essa articulação também possibilita isso, né? Obrigada, Luiz, muito obrigada. Muito, muito bom. Deixa eu só também fazer um último comentáriozinho depois da próxima pergunta. Eu acho que seria... Claro, é muito difícil trabalhar com professor, porque eles normalmente estão super ocupados, super atarefados e não têm interesse... Quer dizer, não tem interesse, não tem nem tempo para, né, para respirar, não é? Não tem nem tempo para respirar. Mas, se um projeto começar desde o início com um diálogo direto com o professor, talvez um professor que seja recrutado para um programa de pós-graduação, quem sabe, né? Então, assim, e aí pegar esse professor e explicar para ele, falar, olha, o que a minha metodologia experimental consegue fazer é isso, isso, isso. A gente consegue olhar para isso, 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 né? O que você está vendo na tua sala de aula, né? Eu falo assim, pô, os meus alunos eles não conseguem fazer isso. Eu boto esse texto, eles não leem. Eu boto aqui, a gente faz esse tipo de atividade, eles não, né? E aí tentar construir essas perguntas junto, né, com o professor, aí eu acho que pode gerar um trabalho bem bacana, né? E talvez até, quem sabe, né, uma tese de doutorado também desse próprio professor que aponte, já que ele também faça a testagem do próprio tratamento na sala de aula dele, né? Então, ele mesmo possa fazer. Esses meus 2 alunos eram 2... Eu tenho alguns alunos que se interessam mais por aquisição de segunda língua, trabalham mais com questão de aquisição gerativa e tal, mas esses 2 não, eles estavam muito focados em linguística aplicada. E o projeto deles, eu tenho certeza, refletiu direto no trabalho deles como professor de língua, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Luiz. Muito bom, muito importante. De fato, nós, no projeto que resultou naquele livro, Psicolinguística e Metacognição na Escola, iniciamos alguma coisa, mas, obviamente, estamos tentando aprender nesse processo também, né? Além da pesquisa básica, e é isso que a gente precisa mapear e conhecer e receber sugestões no sentido de que a gente consiga fazer projetos, de fato, que atendam a esses requisitos, né, as diversas sugestões que você colocou, e eu acho que estamos no caminho com essa conversa aqui, né? A professora Letícia, da PUC, também indicou no chat que gostaria de fazer comentários e questões. Letícia, por favor. Olá, Luiz, muito bom te ver. Muito boa palestra e é interessante essa aproximação, né, entre questões teóricas de psicolinguística, prática aplicada. Eu venho me preocupando com essas questões também, em função tanto do ensino, né, na graduação, né, como é que o ensino, porque eu acho que aí é que vamos dizer assim, a semente dessa curiosidade do professor para o processo de aprendizagem, para o que está se passando, né, com o aluno, com a dificuldade que o aluno possa estar tendo na aquisição ou de uma segunda língua ou no domínio da sua própria língua, né? Isso aí, essa curiosidade da parte do professor e
a busca por uma metodologia investigativa para sua intervenção, eu acho que essa semente deve ser plantada na graduação, na licenciatura, né? Então, num trabalho com... Então, eu acho que esse processo, esse diálogo entre pesquisa teórica e ensino, ele tem várias mãos, assim, várias direções. Então, acho que um primeiro momento que a gente se preocupar é com a formação do professor e apresentar, né, o que está envolvido nos processos com que ele vai trabalhar, no processo de produção, no processo de compreensão, o que está envolvido na aquisição da segunda língua, apresentar isso de uma forma teórica e aí trazer para o aluno, assim, e agora na sala de aula, o que pode estar dificultando, por exemplo, o acesso lexical? O que pode estar dificultando o parsing de uma oração complexa? O que pode estar dificultando a produção de um texto coeso? Então, trazer essas questões para dificuldades possíveis, né, de serem encontradas. E uma coisa que é interessante, me parece também, que eu venho fazendo, são oficinas com os alunos de graduação, no sentido de pensar como é que eu posso atuar nisso, né? Como é que eu posso fazer minha intervenção pedagógica, ou seja, que tipo de atividade, que tipo de trabalho pode acessar, pode atuar nesses processos, né? E a questão e trazer o que você está mostrando, né? Trazer hipóteses sobre intervenções pedagógicas, né? Então, aí nesse ponto, eu acho que pode ter uma ida e uma volta para a teorização. Por exemplo, a gente tem hipóteses sobre tipo de intervenção. Eu uso a metalinguística, o uso de feedback metalinguístico vai facilitar, o uso de feedback indireto vai facilitar. Aí você tem os resultados. Aí você tem os resultados e diz assim, então o uso da metalinguística pode facilitar em determinados contextos. Aí, para o professor, é assim, tá bom, então eu vou usar isso. Mas para nós, do ponto de vista teórico, por quê? Né? Por que a intervenção desse tipo vai facilitar mais? Então, eu acho que tem um processo de ida e volta, né? Uma questão de... Porque as hipóteses de intervenção pedagógica, elas são muito baseadas numa intuição, elas são muito baseadas num conhecimento meio difuso do processo, elas são baseadas numa prática que a gente vai atirando, o professor vai atirando, vai vendo se dá certo, mas não se sabe por quê. E a gente tem o resultado de uma hipótese que é baseada nessas intuições todas e que pode apontar para uma determinada direção, mas que a gente não sabe exatamente por que aquilo está dando certo, né? E aí é que eu acho que tem a volta para a teorização, e a teorização psicolinguística, ela é muito baseada nos processos espontâneos, no que é feito naturalmente, no que a aquisição natural produz, mas qual é como é que se explica, né, o resultado de uma prática pedagógica ser eficiente ou não? Que tipo de processos estão sendo acessados em cada tarefa? São processos específicos do domínio da língua? São processos integrados com outros domínios? E que integração é essa? Então, eu acho que esse diálogo ele tem duas direções. Tem a direção da teorização para o ensino, das perguntas pedagógicas de como vou interferir nessas determinadas formas de aprendizagem, e tem um retorno, que é o retorno de por que essa intervenção pedagógica faz ou não algum efeito, né? Então, acho que trabalhar nesse círculo é uma proposta bastante que eu acho que queria saber o que você acha desse retorno, dessa... Eu concordo totalmente, e eu vou contar uma historinha aqui rapidinho.
que eu acho que você, Letícia, vai gostar também, que é sobre isso, que é uma anedota, mas assim, eu primeiro, concordo totalmente, e eu acho que o resultado da pesquisa sobre a eficácia de intervenção pedagógica, ela dá muito subsídio para esse tipo de discussão, né? Então, eu acho que é isso que eu vi, pelo menos também nos trabalhos, até que eu orientei aqui, né? Nesse sentido. A outra questão é que a gente está falando da psicolinguística e a gente está falando, então, dessas intervenções pedagógicas da pesquisa em linguística aplicada experimental, mas tem uma outra ponte que eu acho que você vai gostar também, que é uma ponte que eu sempre tento fazer e que os linguistas aplicados muitas vezes ignoram, que é a ponte com a teoria linguística. Por quê? Por exemplo, aí vem a minha anedota. Quando Sherwood Smith, lá na década de 90, sugeriu que input enhancement ajudava na aquisição gramatical, todo mundo achou que aquilo era uma bonança, que aquilo era uma panaceia, que agora está beleza. Agora a gente achou a pólvora, né? Vamos fazer input enhancement, aí o input enhancement pode ser auditivo, pode ser visual, pode ser isso. E aí um monte de linguistas aplicados começaram a fazer, inclusive, teses e trabalhos e a publicar em cima de input enhancement aqui, vamos testar input enhancement, aqui, ali, ali, acolá. Aí os resultados começaram a voltar difusos. Funciona aqui, não funciona ali. E está funcionando dessa forma, não está. Quando você vai, eu não vou dizer aqui que eu li tudo sobre input enhancement, mas como uma aluna minha fez uma tese sobre input enhancement, eu li bastante desses trabalhos. E o que eu comecei a reparar, que inclusive foi a minha sugestão para ela na tese, o que eu comecei a reparar foi a questão de dependências ou operações locais versus não locais. Que o input enhancement tem ele facilita a aquisição muito rapidamente, por exemplo, com concordância em estruturas nominais. Dentro de estruturas nominais. Input enhancement é ótimo para o aluno falante de inglês perceber que é las niñas, los niños, para ele perceber essa concordância, né? O input enhancement funciona muito bem. Quanto mais você começa a distanciar os elementos em termos de dependência, menos o input enhancement parece fazer efeito. Aí veio a minha sugestão para ela, porque é outra coisa que eu insisto, às vezes, esses dois alunos, por sinal, reclamaram. Tomara que eles não venham à minha palestra. Bom, mas eles reclamaram um pouco comigo, porque eles falaram assim, um chegou e falou assim, eu adoro essa coisa de feedback, quero fazer uma tese em cima de feedback. A outra falou, esse input enhancement é muito legal, quero fazer uma tese em cima disso. Eu falei, legal, qual é a estrutura linguística? Aí o meu aluno de feedback falou assim, não, mas olha lá, o bambambam do feedback no Canadá, que inclusive um cara muito bom, chamado Roy Leister, que foi presidente da Associação Canadense de Linguística Aplicada, tem vários trabalhos publicados. Ele fez vários trabalhos sobre feedback e vários dos trabalhos, nem sequer a gente sabe qual é a estrutura que ele está trabalhando. Né? Mas por quê? Porque ele veio numa perspectiva, ele é professor na Faculdade de Educação e tal, não é um linguista treinado, ele é um linguista aplicado e tal, mas não trabalha muito com linguística teórica. E eu leio os trabalhos e falo assim, mas qual foi recast para qualquer coisa? Recast, feedback metalinguístico para qualquer coisa? Né? O máximo que às vezes chega a discutir é assim, eu estou trabalhando com uma estrutura, então eu não vou dar feedback para tudo. Né? Que a gente já sabe que funciona melhor. Se você está trabalhando com uma estrutura, dá o feedback, deixa os outros erros correrem frouxos e vai trabalhando aquela. É melhor do que você tentar corrigir todo o errinho que o aluno fala. Né? Então, na produção oral, a gente tem pesquisas que mostram isso. E aí eu cheguei para esses meus dois alunos e falei, não, eu quero que vocês vão fazer essa pesquisa, tudo bem, eu acho maravilhosa, acho fantástica, mas eu quero saber qual é a estrutura gramatical, e eu quero que vocês me expliquem a natureza dessa estrutura gramatical. E no caso da Bridget, eu falei para ela, olha só, por que você não faz resolução pronominal? Porque a gente tem pouquíssima pesquisa com essas relações de anafóricas, textuais e input enhancement. E mesmo assim, o trabalho dela, como ela trabalhou com parágrafos, ela não chegou a trabalhar com texto grande, porque o tratamento dela eram vários parágrafozinhos, assim, de 5, 10, 7 linhas, em que eles liam e respondiam perguntas. Né? Mas mesmo assim, já deu, por exemplo, para perceber que
mesmo os alunos, ela apresentou aquilo para os alunos de ciclo básico que já tinham aprendido pronomes. E eles tinham e continuavam tendo muita dificuldade com a resolução pronominal, né? Mas os alunos avançados, esses que já tinham aprendido no ciclo básico, tinham repetido, estavam lá vendo pela milésima vez, mas que ainda tinham alguma dificuldade de resolução pronominal, mas que já entendiam, já estavam usando, o input enhancement funcionou muito melhor para eles, né? Então, eu acho que existe isso, existe uma questão das teorias de desenvolvimento, né, de aquisição, teorias psicolinguísticas, e existe essa ponte com a descrição do fenômeno também, que eu acho importante, que é essa ponte com a linguística teórica e com a descrição do fenômeno, né, da gente entender linguisticamente. Então, eu sempre tento incentivar os trabalhos que incluam essas perspectivas. E eu concordo totalmente com você. E aí eu acho também que, por exemplo, até o resultado de um tratamento, eu nunca vi uma discussão teórica sobre certo tipo. Eu já vi com base em pesquisas em psicolinguística, né? Muitos de vocês fizeram esse tipo de trabalho, Letícia já publicou, né? E outras pessoas, com relação falando sobre a relação entre processamento e as estruturas, né? Mas, por exemplo, a relação entre um tratamento pedagógico e uma estrutura eu ainda não vi, mas eu acho que é totalmente factível também, né? Né? Eu acho que é totalmente factível também, da gente tentar justificar, inclusive, o porquê de certos tratamentos funcionarem em alguns momentos e em outros momentos, também por uma questão do tipo de estrutura que a gente está trabalhando. Ou para o tipo de estrutura, ou para o tipo de maneira como diferentes processos cognitivos podem ser integrados. Por exemplo, a gente fez um trabalho de intervenção com crianças com dificuldade de linguagem, e nós fizemos um trabalho de intervenção usando, por exemplo, recursos visuais, usando repetições, usando uma série de questões assim, de consciência metalinguística mais indireta, sem dizer o nome das coisas, mas chamando atenção para a estrutura. Usamos uma série de recursos e, quando chegou no final, deu um resultado legal. Não consegui fazer a segunda avaliação, porque as crianças se dispersaram, mas na primeira deu um resultado interessante. Mas agora eu fico me perguntando assim, de todos aqueles recursos que a gente usou, recursos visuais, recursos de chamada na tela com coisas piscando, o que funcionou exatamente? O que atuou exatamente? A gente teve um resultado bom, mas aí a pergunta é, por que o chamar atenção visualmente afeta a compreensão? Qual é a relação entre percepção visual e a metacognição, né? Por que eu repetir isso em diferentes contextos afeta o desenvolvimento? Então, eu acho que aí a gente tem uma série de questões teóricas que a metodologia traz. Então, eu acho que essa volta também é importante, né? E é difícil, né? Porque você está lidando com processos integrados, com uma coisa mais sinestésica, e isso é um campo, né, a ser explorado. E com as diferenças de estratégias de aprendizagem também, porque uma coisa que a gente vê muito na linguística aplicada experimental é que a gente vê, por exemplo, a gente fala assim, vamos fazer repetição, assim, aí com os alunos funciona bem para caramba. Quando a gente começa a fazer a análise por individual, a gente vê esse participante aqui, esse tratamento não levou a nada, né? Assim, aí esses outros participantes eles tiveram um ganho enorme com esse tratamento, né? Então, também é interessante para a gente ver diferenças individuais de aprendizado e tal. Isso é bastante interessante também. É um campo gigante. Exato, é gigante. Mas, pelo menos, estamos tentando mapear, né? Nós que viemos de uma tradição mais do diálogo, da psicolinguística com teorias, né? E buscando avançar nesse espaço, né? Muitas vezes até podemos, no meu projeto pessoalmente, acho que fiz coisas meio ingênuas até, né, e tal, mas eu acho que a gente tem que experimentar, né? Nós somos experimentalistas, mas precisamos aprender e procurar estreitar esse diálogo. Em relação a todas essas questões, foram muito bem colocadas aqui pela Letícia e pelo Luiz.
Aqui no chat, o Márcio Leitão e a Gitana também querem fazer comentários na ordem, então, a Gitana Bezerra, né? O Márcio, então, acho que pela ordem indicada no chat. Por favor, Márcio. Olá, vocês me ouvem? Sim. Joia. Então, começo pedindo desculpas aí por só ter conseguido entrar depois. Eu estou pelo celular, porque em toda essa pandemia nunca deu pane aqui na minha internet e hoje deu. Então, eu tô pelo celular, então peço desculpa por isso. A Luiz também, todos os participantes aí. E também peço desculpa porque eu que ia fazer a ligação lá com o YouTube, isso não foi possível nessa sessão agora, inicialmente, mas espero que até à tarde eu resolva aqui o problema. E aproveito para reiterar o agradecimento aí ao Luiz, né, por ter aceitado o convite para a palestra. E, felizmente, eu consegui entrar pelo celular e ver boa parte da palestra. E eu queria fazer uma pergunta, Luiz. Tem duas questões, na verdade, se eu consigo colocar as duas, que perpassam um pouco algumas das falas que já foram feitas, né, a Érica, a Letícia, o próprio Marcos. É o seguinte, porque, por exemplo, nos exemplos que você dá na palestra, né, você utilizou, como você mesmo colocou, medidas offline, né? Aí eu fiquei pensando aqui alto nessa questão do offline e do online, né? Pensando até para a gente pensar no segundo momento na questão da intervenção, né? O quanto que, se você pensa um pouco nisso, o quanto que você ter acesso à informação online, né, que muitos trabalhos nossos, a gente trabalha com as questões online, às vezes até privilegiando as questões online, né? E o que se tem, a gente diz muito, né, que a gente está colocando ali o microscópio, né, para enxergar coisas que a gente não vê a olho nu, né? São mais conscientes ali, e sim mais naturais, né, espontâneos, como a própria Letícia colocou. E aí eu fiquei aqui pensando alto, né, pensando nessa categorização de offline e online, o quanto que essas medidas online, né, se teria se a gente deveria privilegiar mais questões offline ou mais questões online, pensando em possíveis intervenções pedagógicas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente pensa na interface com a área de saúde, já fiz alguns trabalhos, por exemplo, em que a gente consegue mapear alguma coisa em termos de processamento online, né? E é super interessante, tem vários trabalhos que mostram que quando você pega medidas offline, você não tem diferenças entre o grupo controle lá e o grupo que tem a patologia, por exemplo, ou alguma distúrbio. Mas no online você pega diferenças. Mas muitas vezes essa diferença ela não faz diferença em termos comportamentais e de ação propriamente, né? Dos sujeitos, dos participantes. Eles conseguem, ao fim e ao cabo, dar conta daquelas estruturas, daquele fenômeno que a gente está estudando ali. Mas, no caso da saúde, pelo menos a gente tem, não. Mas, então, a gente, por mais que isso possa, né, ele consiga fazer isso lá, isso serve para a gente pensar num diagnóstico, por exemplo, né, em termos de diagnóstico, né? Pensar em estudar aquele fenômeno ali. Aí eu fico pensando nessa interface com a educação, quando a gente consegue mapear questões online, né, inconscientes ali, mais automáticas, realmente só essa metodologia, alguma metodologia específica que consegue capturar e trazer isso também, né, pensando já na intervenção, para os alunos, né, o quanto que isso pode ser mais relevante do que trabalhar com questões mais conscientes ali do dia a dia, né? Do trabalho dos alunos e dos professores com a língua, né? Fiquei pensando nessa questão, entendeu? Já que o online é algo muito importante e justamente a gente sempre traz essa questão de que o online permite a gente ver coisas que de outras maneiras a gente não consegue ver. E o quanto que isso pode ter nessa relação do online com possíveis intervenções, isso pode ser interessante ou não. Não sei se você já pensou um pouco nisso. Eu acho que, bom,
tem duas questões, né? Uma que eu não vou tratar aqui, até porque, como se diz em inglês, I'll make a fool of myself, né? Eu vou parecer um bobo aqui, discutindo com experts de metodologia online, um camarada que não usa metodologia online no trabalho, né? Então, assim, não sou eu que vou, né, discutir as questões teóricas sobre o online. Eu acho que eu adoro ler os resultados, eu acho que tem, né, tem paradigmas que realmente, como você está falando, dão informações muito importantes e tal. Do ponto de vista da aplicação, eu acho que, como você colocou, não só é válido, como é importante, não é? No sentido de você fazer diagnósticos, né? Então, o que eu tentei apresentar na palestra foi uma questão, essa questão em termos do diagnóstico, digamos assim, do comportamento e um diagnóstico do tratamento. Tá? Então, foi isso que eu tentei separar um pouquinho, né? Assim, o que eu tentei separar foi o diagnóstico do comportamento não leva necessariamente a gente saber se existe um tratamento, se o tratamento funciona. E para o professor, ele fica assim, tá, mas o que eu faço agora? Né? Aí, eu vou reverter a pergunta, né? A pergunta vai ser, que tipo de informação que a gente obtém com dados online que vão ajudar a estabelecer tratamentos que aí eu possa também, ou que tipo de avaliação do tratamento que eu posso fazer com dados online, né? Então, por exemplo, a questão do engajamento, né? Então, eu acho que o Marcos falou e tal, citou, no trabalho é importante, essa questão também do quanto tempo, né, o que está acontecendo em termos da leitura, aqueles alunos que conseguem interpretar as orações subordinadas, o que eles estão fazendo em termos de paradigma ocular e tal, de medição, né, de ponto de fixação e tal. Muito bem. Como é que eu posso transformar isso, né, o que essa informação me dá para eu criar um tratamento? A única limitação que eu vejo das medições online é que a gente não, assim, pelo menos por enquanto, né, no Brasil dos dias de hoje, né, e no investimento em educação que a gente tem no país nos dias de hoje, pensar que a gente vai botar um eye tracker, né, nas salas, né? Então, a gente não pode, talvez, pensar num tratamento com o aluno experimentando aquilo, não é uma coisa que pode funcionar, né? Coisa mais, não é, digamos assim, a gente não pode apresentar isso como uma solução, né? Então, é um tratamento um pouco que tem essa limitação. Mas eu acho que a gente não precisa necessariamente que no tratamento haja o eye tracking para a gente usar o eye tracking tanto no pré-teste quanto no pós-teste do tratamento, né? O que a gente tem que pensar é o tipo de informação que essa metodologia está dando para a gente, esse paradigma está dando para a gente, né? A partir disso, a gente criar esse diálogo para criar o tratamento, né? E a gente pode até mostrar, por exemplo, eu posso criar um videozinho em que eu mostre um garotinho, o que ele está olhando e o que ele tem que olhar, né? Talvez eu possa fazer isso. Isso é uma coisa mais realista, que um videozinho, mais professores vão poder usar nas suas salas de aula e tal, e botar realmente o garoto ali na frente do eye tracking, né? Então, quer dizer, eu posso pensar num tratamento que também não precisa nem ter exatamente a coisa explica, eu posso pensar, e eu já sabendo que o que eu quero diagnosticar é a fixação, o ponto de fixação, a capacidade, né, então, assim, eu acho que são essas as perguntas que eu quis colocar. Eu não tenho uma resposta, são essas perguntas que eu quis colocar. Eu acho que as medidas online, como você colocou, são muito importantes, elas dão muitos dados, muitas vezes, que as medidas offline não dão, né? Um último comentário também é que todas as medidas têm muitas limitações, né? Então, por exemplo, vários de vocês com quem a gente dialoga e conversa mais, vocês já sabem de algumas restrições que eu tenho, por exemplo, a conclusões com metodologias online com relação à segunda língua, né? Com relação à primeira língua, a gente olha aquela leitura automonitorada ou aquele eye tracking e diz assim, aquilo é porque a estrutura, ele fez a estrutura assim ou a estrutura assada. Com relação à primeira língua, eu acho que é muito válido isso. Com relação à segunda língua, em que a gente coleta dados, às vezes, em que o cara faz uma frase. Eu, quando fiz no meu doutorado, eu fiz um trabalho sobre análise de erros, né?
E é uma coisa louca, né? Uma das frases que eu mais gostava, que eu uso sempre, é o cara que escreveu assim, em português, ele escreveu: eu espaguete ontem à noite. Né? Quer dizer, o cara achou que aquilo era uma oração completa na língua portuguesa. Eu espaguete ontem à noite. Né? Então, quer dizer, por um aluno que acha que eu espaguete ontem à noite, você não sabe nem o que ele fez, se ele cozinhou, se ele deu, se ele comeu, se ele, né? Que diabo aconteceu com o espaguete ontem à noite? Né? Então, assim, a gente tem, eu acho que cada metodologia ela traz, né, informações diferentes, e aí eu acho que a questão que sim, eu acho válido, e aí a gente vai poder, com medições online, identificar certas propriedades, e aí, ao identificar, a gente propor tratamentos para depois fazer a verificação do tratamento com as mesmas medições online. Eu acho que esse tipo de projeto é muito válido. Né? Obrigado, Luiz. Nós estamos aqui nos 10 minutos finais da nossa sessão de abertura, com a palestra do professor Luiz Amaral. Temos 3 pessoas inscritas ainda, então peço que as intervenções sejam um pouco mais concisas para que a gente tenha tempo de, ao menos os 3 inscritos, que são na ordem a Gitana Bezerra, a professora Francisca Carvalho, da Universidade Federal do Pará, e a professora Juliana Gomes, lá no Minho, na UFPB também, e na UFRJ. Então, pela ordem, Gitana, por favor. Olá, bom dia. Obrigada, Marcos. Parabéns pelo projeto a você e ao Márcio, né? E olá, Luiz, um prazer revê-lo e ouvi-lo, né? Na verdade, eu estava concordando aqui no chat com as colocações da professora Letícia, né? Porque eu tenho um certo contato com essa literatura, né, que o Marcos e o Márcio aqui também vêm desenvolvendo, tentando articular a psicolinguística experimental com o ensino, mas eu sempre, lendo os trabalhos, eu sempre fico uma questão a mais, né, assim, mas não é só levar o rastreamento para a escola, né, como é que, assim, pensar em termos, assim, são iniciativas louváveis, claro, of course, mas pensar em termos de processamento mesmo, o que é que está acontecendo, né? Então, eu fico um pouco inquieta quanto a isso. E ano passado eu tive a oportunidade de dialogar com um professor de espanhol, espanhol como segunda língua, e ele, na verdade, me vendo como da área de processamento, né, ele veio me perguntar, mas o que é que a gente pode fazer para melhorar esse processamento? Aí eu me choquei, né? Mas o processamento é tão espontâneo, né? Quer dizer, é tão automático, né? O que é que a gente está falando aqui, né? Então, são questões mesmo, é mais uma inquietação, né? E eu acho que em segunda língua, sim. Né? Eu sempre digo, para quem estuda segunda língua, quem estuda segunda língua aqui, a questão de segunda língua, eu sempre digo, não deixe de ser aluno de segunda língua. Porque você aprende muito sendo aluno. Eu agora estou já indo para o final do meu nível A2 em alemão e estou começando meu japonês. Então, depois do espanhol, do francês, do português, do inglês, porque eu acho o seguinte, eu não faço isso só porque eu adoro estudar segunda língua, não. Eu faço isso porque isso me dá mais ferramentas para a minha pesquisa do que muitas vezes ler um monte de trabalhos ou ir a uma conferência, entendeu? Sim. Então, eu acho que no caso do processamento, eu vejo isso. Eu vejo que, por exemplo, acesso lexical é um problema na segunda língua. Lexical retrieval, entendeu? Sim. Lexical retrieval. Cara, no momento em que... E eu tô nesse estágio em alemão. Eu estou no estágio em alemão em que eu estou chegando que umas palavras já vêm, outras não vêm. E eu fico assim, cara, eu já aprendi a falar isso, já aprendi, não vem a palavra, entendeu? Lexical retrieval, e todas as pesquisas com lexical retrieval mostram que em segunda língua a gente tem um delay aí que é importante. E aí eu acho que afeta a estrutura gramatical, eu acho que afeta... E aí eu vejo... Entendeu? Então, eu acho assim, por exemplo, como é que... Eu vou retraduzir a pergunta desse professor de espanhol. O que está atrasando? Como é que eu posso pensar em estratégias de facilitação de lexical retrieval para eu melhorar o meu próprio processamento sintático? Entendeu? Então, tem uns tratamentos que a gente pode tentar usar, umas intervenções pedagógicas, para que eu acesse, para eu tentar acessar mais rapidamente, principalmente nessa etapa em que eu estou. Eu estou no nível A2 em alemão, eu estou indo no nível A2, né? Do segundo... Então, assim, eu vejo isso comigo, eu falo assim, cara, mas eu não... E às vezes, quando eu encontro as palavras
para falar, a frase sai bonitinha, aquela ordem de palavra toda esdrúxula do alemão. Aqui a ordem sai bonitinha. Quando eu não encontro a palavra, cara, aí sai o verbo auxiliar junto com o verbo principal, o objeto direto sai no lugar errado, entendeu? Então, assim, isso daí... então, eu vou retraduzindo a pergunta dele, principalmente para a segunda língua, sim, eu acho que medições em psicolinguística podem fazer esse trabalho todo com lexical retrieval. É um trabalho de psicolinguística, né, que tem tempo de reação, né? E isso a gente entender lexical retrieval é fundamental para a segunda língua, para melhorar, para acelerar o processo segunda língua, entendeu? E o realmente. Entendeu? Então, eu acho que tem muito por aí. Acho que pode puxar muito por aí. Acho que é realmente um ponto, uma área linguística, né, que permite discussões mais concretas nesse sentido. Né? Obrigada. Obrigado, Luiz e Gitana. Então, a professora Francisca Carvalho. Bom dia a todos, obrigada. Eu vou mais seja um depoimento, acho que até já tirou um pouco da minha inquietação com a fala da Gitana e a sua resposta sobre segunda língua. Então, eu sou recentemente, né, da psicolinguística, então fiz doutorado na UFMG com o professor José Olímpio, na época a professora Luísa estava lá também, eu fiz um trabalho com português para surdo, né, mas fiz um teste online no DMDX, e aí atualmente eu estou dando aula de psicolinguística, mas sou muito novinha, tem 5 anos que eu terminei o doutorado, estou na área, e também dando português para surdo. Então, a inquietação também, além, né, dos testes experimentais com surdos, e também ensinar português para surdo com tanta situação da questão. E aí, você está falando realmente para aprender, eu achava que inicialmente era possível eu ensinar português para surdo sem... claro, estava estudando Libras, mas atualmente eu estou me dedicando muito, e é isso que eu estou verificando, né? Isso que você falou também já responde um pouco do que eu estou fazendo, que eu estou estudando Libras. Então, é uma inquietação de uma professora que mesmo na universidade, uma das considerações interessantes que a professora Letícia e todos já me ajudaram da graduação, a própria inquietação da psicolinguística, o que é que realmente, aqui no Norte, não tem laboratório, só tem eu e uma professora de uma outra universidade que se atreve a ministrar, não só ministrar, mas pesquisar psicolinguística. Então, para mim, são esses comentários e dizer que é um prazer revê-lo, finalizando. Eu fiz um curso com você lá na Bralim, em 2017, foi muito bom. Falei isso para o professor Marcos Maia, realmente é um prazer estar aqui. Então, mais um depoimento e a inquietação de uma professora iniciante que faz pesquisa com segunda língua, que é o português para surdo, e também ministra, e eu estou aprendendo muito aqui. Obrigado. Prazer te ver de novo. Obrigado, Francisca. Então, acho que podemos encerrar com a professora Juliana. Juliana, por favor. Olá, Luiz, olá, Marcos. É um prazer. Na verdade, eu fico também, como as outras colegas, muito inquieta, não é? Uma área muito interessante, muito desafiadora. A gente esteve na escola e a gente sabe, né, os desafios, especialmente de engajar o corpo técnico das escolas. Não é? Essa também é uma questão que se coloca para a gente toda vez que a gente vai à escola fazer pesquisa e, enfim, levar todas essas metodologias e essas ideias. Eu, na verdade, não tenho mais. Eu acho que as falas foram muito importantes, né? A professora Letícia e a professora Érica, e eu estava mais pensando sobre a aplicação e essa volta com relação aos dados da psico e a teoria linguística. Então, não tenho uma pergunta mais específica. Agradeço demais ao Luiz pela palestra, por esse olhar e, enfim, só em reiterar que está sendo muito prazeroso e tem tudo para a gente ganhar muito com a UFAL, né? Com esse projeto. Obrigado, Juliana. Um prazer também. Obrigada a você. E eu acho que é isso. Acho que é o pontapé inicial do projeto, e a minha pequena contribuição ao longo da semana também, né, escutar os trabalhos e ver o que se pode, né? As pessoas começarem a pensar em termos, quer dizer, pensar um pouquinho nessa questão das intervenções pedagógicas, né? E talvez começar a encarar essas intervenções pedagógicas como uma ponte, né? Porque eu acho que eu gostei
só voltando à fala da Letícia, porque eu acho que a Letícia, então, completou esse processo da ponte, né? Porque eu apresentei a intervenção pedagógica para fazer a ponte, para chegar aos professores, e a Letícia, então, fez a ponte, né, o caminho contrário, né, da intervenção pedagógica, então, também dar feedback, né, retroalimentar, como o pessoal fala em espanhol, né, para a questão da própria teoria e da discussão em cima da psicolinguística, né? Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar com essa perspectiva de tentar pensar um pouco mais sobre as intervenções pedagógicas e aí, a partir dali, ir construindo, acrescentando esse elemento aos projetos, né? Obrigado de novo ao Marcos e ao Márcio pelo convite e a todos vocês aqui que tiveram aqui esse tempo, assistir, conversar e dialogar. É sempre um prazer encontrar todos vocês e esperamos que em breve, ao vivo, né? Assim, com menos pandemia e mais eventos presenciais, né? Obrigado. Muito bom, Luiz. Eu, novamente, quero te agradecer pela abertura dessa semana do novo projeto 7, Psicolinguística na UFAL, e muito obrigado, acho que foi excelente o mapeamento, que a gente vai avançando na conversa, né? E você é um grande conversationalist, né? E coloca as questões de muito pé no chão, né? E é o que a gente precisa quando a gente vai para o chão da escola, né? E aprendemos bastante, boas perguntas e discussões. Então, já é 11 horas em ponto, só lembrando que nós retomamos hoje às 14 horas com uma sessão coordenada e amanhã de manhã, novamente às 9 horas, teremos uma mesa redonda coordenada pela professora Érica Rodrigues da PUC, com participação de professores da Argentina e do Chile, né, buscando esse diálogo no âmbito da América Latina. Muito obrigado novamente a todos. Márcio. Se tu me permite, rapidinho. Só lembrando também que nessa questão da ponte aí que o Luiz está falando dessa interface com a educação, a gente começa com a palestra do Luiz falando dessa ponte e a última sessão nossa coordenada lá no encerramento, na sexta, é justamente em relação à psicolinguística e educação, né, em que a gente vai ter vários trabalhos também falando dessa ponte. Então, acho que vai ser uma semana bastante interessante para todos. Então, muito obrigado, Márcio, obrigado, Luiz, obrigado a todos os presentes e nos vemos novamente às 14 horas hoje, nesse mesmo link Zoom. Então, até logo. Até logo. Que Pepita.